Fala, galera que vai fazer o concurso para a Câmara de Campinas. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é trabalhar com vocês muitas questões da banca VUNESP nessa revisão de véspera. Vem comigo, vamos dar aquela olhada no conteúdo programático. Bora! O edital cobra noções de informática, Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2016, Word 2016, Excel 2016, PowerPoint 2016. Correio eletrônico, conceitos e tecnologias de internet, navegação, Google Workspace, Gmail, Agenda, Google Meet, Chat, Drive, documentos, planilhas, apresentações e formulários, Microsoft Teams. Esse é o conteúdo proposto. Então, vamos lá, galera. Vamos trabalhar questões da banca. Vamos embora. Primeira questão, uma questão muito recente do concurso da Polícia Militar de São Paulo. Um usuário entrou em uma pasta local do seu computador por meio do explorador de arquivos do Windows 10, ambos em sua configuração padrão, contendo apenas 5 arquivos, todos do tipo TXT, e viu a seguinte listagem de arquivos, cuja visualização está usando um determinado tipo de ordenação de arquivos. Bom, primeira coisa que eu tenho que ressalvar em relação a arquivos. Hoje é uma revisão de véspera, então vale a pena lembrar. Sempre que a gente for criar um arquivo ou pasta, a gente tem 9 caracteres que são inválidos, que são proibidos. Vamos lembrar, 9 caracteres inválidos. Se uma questão pedir para assinalar a alternativa que não corresponde ao nome de uma pasta, ao nome de um arquivo, onde o usuário não vai conseguir salvar como, você vai lembrar do bonequinho. Esse bonequinho assexuado é a representação visual dos 9 caracteres inválidos. A gente tem aqui a perninha da esquerda, que é a barra, a perninha da direita, que é a contrabarra, o corpinho é o pipeline, os sinais de menor e maior são os braços. Se eu quiser colocar um beijinho, é 2 pontos asterisco, o cabelinho são as aspas, e o pingolo, uma interrogação. Então, nós temos 9 caracteres que não podem ser usados, né? 9 símbolos, 9 caracteres especiais que não podem ser utilizados na hora de salvar um arquivo ou salvar uma pasta. Agora, voltando. Todos esses nomes são válidos, sendo que eu tenho letras, números e o underline. O underline é um caractere permitido. Qual vai ser a lógica da ordenação? Sempre que a gente colocar em ordem crescente, primeiro ele vai colocar símbolos, números e letras. Símbolos, números e letras. Essa vai ser a ordenação. Então, o usuário escolheu ordenar e esses 5 arquivos, usando o critério de nome, qual que ficará na terceira posição da ordenação? São 5 arquivos, e aí, quando ele colocou na terceira, não adianta nem você me questionar se a ordem vai ser crescente ou decrescente, porque o terceiro é do meio. Então, indifere se vai ser crescente ou decrescente. Legal. Vamos ordenar de modo crescente. Como é que vai ficar de modo crescente? Símbolos, números e letras. Então, símbolos, nós temos 3 começando com símbolos, que são o underline. Agora, qual desses 3 vai ficar na frente? O símbolo, depois a ordenação é por número. Então, o número 1 vem na frente do número 2. Vai ficar 1 arquivo, 2 arquivo, e o terceiro vai ser o arquivo, porque as letras vêm depois dos números. Esse já é o gabarito. Na sequência, ele vai colocar um arquivo e depois 2 underline arquivo.
Por quê? Porque a sequência passa a ser numérica. Aí o 1 vem na frente do 2, é o suficiente para um arquivo estar na frente do 2 underline. Ok? Sempre que a gente vai ordenar, a gente vai considerar o primeiro caractere. Quando houver empate no primeiro caractere, a gente considera o segundo caractere, para desempate dentro daquele contexto. Então, a gente teve um empate porque os três começavam com underline. Aí a gente tinha que passar para o segundo caractere para ver o desempate. Um arquivo ficou na frente, depois o 2 arquivo, e por último, o terceiro o último dos underlines ficou o arquivo com letras. Então, gabarito aí, letra B de bravo. A terceira posição, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, vai ser underline arquivo. Portanto, gabarito letra B de bravo. Legal. Essas são questões do último final de semana que a gente já está trabalhando, hein? Um usuário criou um novo documento vazio por meio do Word 2016 e executou a seguinte sequência de ações. Clicou em um ou mais ícones de formatação de fonte distintos, digitou polícia e teclou Enter. Quando a gente observa aqui que ele clicou em um ou mais itens, esse polícia está sublinhado. Então, vou abrir o Word rapidamente. O polícia está sublinhado. Então, vou colocar aqui polícia. Vou clicar no sublinhado e vou colocar polícia. Legal, teclou Enter. Na sequência, ele clicou em um ou mais ícones de formatação de fontes distintos e digitou militar e teclou Enter. Se a gente observar, não há diferença entre polícia e militar. Então, eu vou digitar militar e teclar Enter. Agora, clicou em um ou mais ícones de formatação e digitou estado. O que será que ele teve que fazer para que o estado ficasse dessa forma? Aqui, se você observar, eu vou repetir um pouquinho, vou ser um pouco mais prolixo. Polícia e militar estão com o sublinhado ativado. Então, a gente ativou o sublinhado só uma vez no polícia e o militar preservou o sublinhado. Só que o estado está sem o sublinhado. Então, esse botão é um botão de liga e desliga. A gente vai ter que clicar no sublinhado para desligar o sublinhado. Vai ter que clicar em itálico para ficar inclinadinho para a direita. E vai ter que clicar em negrito. Então, a gente clicou em sublinhado, itálico e negrito. E aí, vamos lá. Sublinhado, itálico e negrito. Estado. Teclou Enter. Agora chegamos no objeto da questão. Os ícones de formatação de fonte clicados no parágrafo da palavra Paulo. O Paulo ele está em negrito e itálico. Para que o São Paulo ficasse em negrito e sublinhado, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que desligar o itálico. Então, a gente vai ter que clicar no itálico e vai ter que clicar no sublinhado. Não vai precisar clicar no negrito, porque já está em negrito. Então, eu vou precisar tirar o itálico e colocar o sublinhado. Foram os dois procedimentos. Tirei o itálico e coloquei o sublinhado. Aí ele vai colocar Paulo sublinhado. Então, resposta. Itálico e sublinhado apenas. Gabarito letra D. Vocês têm que compreender que esses botões
eles são do tipo liga e desliga. Quando você pressiona, aquele efeito fica ligado, até que você clique de novo para desligar. Então, nessa questão, na verdade, a gente podia ir direto aqui para o estado. O estado está em negrito e itálico. Para o São Paulo ficar assim, eu tenho que clicar no itálico para ele desativar o itálico e clicar no sublinhado para ele ativar o sublinhado. Como o objetivo é saber quais são os botões que foram clicados no parágrafo do Paulo, eu poderia pensar no anterior, que é estado, e trabalhar só esse trecho. O estado está em negrito e itálico, vai preservar o negrito e vai desabilitar o itálico e habilitar o sublinhado. Então, gabarito, letra D de delta. Legal. Esse tipo de questão está caindo bastante na VUNESP. Vale a pena ficar esperto. Atenção. Vamos para a próxima. Agora uma questão de Excel. A banca gosta de Excel, né? O que ele traz para a gente? Uma função conte-se. Conte-se é uma contagem condicional, né? Conte-se de A1 até C5, ponto e vírgula. O que eu vou ter aqui? Um intervalo e um critério. Mas qual é o critério? Essa outra função. Então, eu tenho que calcular essa função mais interna, a função maior, para poder ter o argumento do conte-se. A função maior é uma função que vai permitir que você especifique a posição do maior. Como isso cai muito em prova, e hoje é uma revisão de véspera, eu tenho que lembrar esse conceito básico. Existe a função máximo. Vamos colocar aqui, máximo de A1 até A5. Se isso cair na prova, o máximo de A1 até A5 é 5. Agora, se eu colocar maior de A1 até A5, você já pode marcar que está errado. Por quê? Toda função maior tem que ter um número no final. Então, quando eu coloco maior de A1 até A5, eu tenho que colocar a posição do maior. Se eu colocar o número 1, o primeiro maior é o 5. Vai ser igual ao máximo. Mas se eu colocar o número 3, ele vai pegar o terceiro maior. Qual o terceiro maior aqui? Primeiro maior, segundo maior, terceiro maior. Terceiro maior vai ser o 4. Se tiver repetido conta, conta. Legal. Agora que a gente já relembrou as funções máximo e maior, vamos resolver a questão. O que ele está querendo? O terceiro maior de A3 até C5. Cuidado com o intervalo é diferente. De A3 até C5. O terceiro maior aqui vai ser o 5, 5, 4. O primeiro maior é o 5, o segundo maior é o 5, o terceiro maior é o 4. Então, essa função maior, que era como se fosse um x, ficou sendo igual a 4. E o que eu vou ter que fazer? Contar se no intervalo de A1 até C5, 4. Então, agora eu volto para o início da sintaxe do conte-se. O intervalo agora é de A1 até C5, ou seja, toda a tabela. E aí eu vou contar se 4. 1, 2. Gabarito, letra E de eco. Ok? Sempre que você vir funções aninhadas, uma função dentro da outra, a maneira adequada é que você resolva sempre a mais interna. Você vai resolver de dentro para fora. Então, aqui eu fiz primeiro a função maior e depois eu fiz a função conte-se. Beleza? Gabarito, então, letra E. Vamos para a próxima. Agora uma questão de Gmail. No Gmail, em sua configuração padrão, além da pasta caixa de entrada, existem outras pastas definidas por padrão. Existe a caixa de entrada, existe a pasta rascunho. Então vamos colocar meio que na ordem. Caixa de entrada, caixa de saída. Itens enviados. Itens excluídos.
rascunho e a pasta lixo eletrônico, que corresponde a uma pasta spam. Essa estrutura, ela é uma estrutura padronizada. Vamos entrar no Gmail para ver se há alguma diferença. Vamos lá. Vamos entrar aqui no Gmail. Eu vou acessar o Gmail do Estratégia. Como assim? O Estratégia é uma empresa. O meu e-mail é renato.costa@estrategia.com. O Estratégia paga o Google Workspace. Olha aí. Google Workspace é o serviço que o Google presta para as empresas poderem utilizar as suas ferramentas da nuvem, né? Então, olha comigo. Aqui eu estou no meu Gmail, ou melhor, no meu e-mail do Estratégia. A gente tem as pastas aqui, ó. Caixa de entrada. Aí se eu clicar em mais, eu vou ter enviados. Eu tenho a pasta spam. Eu tenho rascunho. Legal. Essa pastinha com estrela, aquelas mensagens que eu considero que são mais importantes, eu marco a estrelinha. E aí eu posso acessá-las diretamente clicando nessa pasta com estrela. Legal. Gabaritozinho aqui, pessoal. Para que os e-mails apareçam na pasta, cujo ícone é uma estrela, o usuário precisa escolher a opção marcar com estrela. Gabaritozinho letra C. Ok? Professor, a caixa de entrada é aquela caixa que armazena os e-mails recebidos. Isso. A caixa de saída é comumente usada no Outlook, em um programa cliente de correio eletrônico, que não necessariamente precisa estar online para que você escreva uma mensagem. É possível que você escreva uma mensagem offline, clique em enviar e a mensagem fique na caixa de saída. Ela é uma caixa transitória. Assim que houver uma conexão com a internet, a mensagem vai ser transmitida e ela vai para itens enviados. No Gmail é só enviados, ok? Itens excluídos, dependendo da interface, vai ser lixeira. A gente tem no Gmail a lixeira. Rascunho é a pasta que vai armazenar aquelas mensagens inacabadas. Você começou a digitar, não terminou. Está onde? Está no rascunho. E no Outlook é lixo eletrônico, no Gmail é spam. Mas são funcionalidades equivalentes. Beleza? Gabarito, portanto, letra C de Charlie. Vamos para a próxima? Bora! Em um documento em branco criado no Microsoft Word 2016 em sua configuração padrão, sem qualquer formatação, um usuário pretende escrever a frase Prefeitura de Santo André. Essa é a frase que ele quer escrever. Para isso, começou digitando pref e logo em seguida ativou a formatação em negrito, para então terminar de digitar Heitura de Santo André. Então, como é que vai ficar aqui? Eu vou criar um arquivo novo. Ele digitou pref, clicou em negrito, Heitura de Santo André. O que aconteceu? Só aquele trecho digitado do ponto que ele clicou em negrito em diante é que ficou em negrito. Então, ficará em negrito o texto Heitura de Santo André apenas. Gabarito letra C. Agora, fique esperto. Por quê? A gente sabe que, costumeiramente, é preciso selecionar aquilo que a gente quer aplicar uma formatação.
Então, se eu quiser colocar Santo André em vermelho, eu seleciono e clico em vermelho. Agora, se eu clicar dentro de uma palavra, se o cursor estiver entre dois caracteres de uma palavra, isso também cai em prova pra caramba. Qualquer formatação de fonte é aplicada à palavra inteira. Então, se ao invés de, no meio da digitação, ele clicar, se ele tivesse já digitado e clicasse uma vez sobre a palavra, seria suficiente para colocar o efeito. Vou clicar aqui em santo, vou clicar aqui, ó, itálico, sublinhado, vou mudar a cor. O cursor estando entre dois caracteres quaisquer é suficiente para que a palavra inteira receba a formatação. Beleza? Isso também é uma boa pegadinha. Legal. Vamos para a próxima. Usando o Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão, um usuário digitou na célula A1 a função igual a soma C. O que faz a função soma C? Uma soma condicional. De B até B, qual é a condição? Maior que 3. Esse critério, essa condição, ela, via de regra, está entre aspas. A exceção é se ela for uma referência, uma célula, um número, né? Mas esse maior tem que estar entre aspas. Então, soma C, B até B. O que é isso aqui? É a abreviação de toda a coluna B, desde o B1 até o B1.048.576. Então, se eu quero somar qualquer valor da coluna B, eu posso usar essa sintaxe. Vamos entrar no Excel. Vou colocar números quaisquer aqui na coluna A. Se eu colocar igual a soma de A até A, ele vai somar toda a coluna A. E aí qualquer coisa que eu colocar, ele está somando. Se eu colocar igual a soma de 1 até 1, ele soma qualquer coisa da linha 1. Aí se eu colocar valores aqui na linha, ele está somando. Beleza? Essas sintaxes são abreviadas, né? Soma de B até B é toda a coluna B. Ele vai somar o quê? Tudo que é maior que 3 da coluna B. Então, letra A, serão somados apenas os valores maiores que 3 de todas as linhas da coluna B. Gabarito letra A de alfa. Ok? Se fosse para somar apenas os valores das linhas 1 e 2 da coluna B, ele tinha que ter colocado B1, 2 pontos, B2. Se fosse para somar os valores da coluna B a partir da linha 3, teria que ser de B3 até B 1.048.576. Intervalo de B1 em B1 seria a própria B1. Serão somados os valores da coluna B apenas se o valor da célula 1... Não, A1 não tem nada a ver. A1 é onde ele está digitando a fórmula. Então, gabarito da questão letra A de alfa. Vamos para a próxima. Observe a planilha a seguir elaborada por meio do Excel, para registrar eventuais enfermidades ou acidentes ocorridos com os alunos, bem como outras ocorrências. Até a linha 7 foram digitados os dados contendo o mês na coluna A, o tipo de ocorrência na coluna B e na coluna C a quantidade de vezes que o respectivo tipo de ocorrência foi registrado. Na célula C10, foi adicionada uma fórmula que registrou a média mensal do tipo de ocorrência em enfermidade. Se fosse a média mensal, eu teria aqui os meses de janeiro, fevereiro, março. Eu também teria um critério. Mas ele quer a média da enfermidade. Então, não interessa o mês. Correto? Ele quer a média da enfermidade. Enfermidade vai aparecer aqui uma vez em janeiro, uma vez em fevereiro, uma vez em março. Como são 3 meses diferentes, eu posso dizer até que é a média mensal mesmo.
Bom, qual é a função que vai calcular a média? A função média. Mas essa média é uma média condicional. Ele não quer a média de tudo, ele quer a média C. Não existe C média. É média C. A gente tem conte.C, soma C e média C. Beleza? A gente tem também conte.6, soma 6 e média 6. Quando tem um S no plural, esse Szinho no final, indica que são múltiplos critérios. Aqui ele só quer um critério, tem que ser enfermidade. Então ele colocou média C. Qual a sintaxe da função média C? É o intervalo, critério, intervalo da soma. Ou, no caso, o intervalo da média, né? Porque é média C. Se fosse soma C, seria o intervalo da soma. Então, intervalo, critério, intervalo da soma. O critério, que é a enfermidade, não pode vir no início. A letra D já está errada. O critério tem que estar no meio. Mas quem é que ele vai somar? Ele vai somar a coluna C. Então, a coluna C tem que estar no final. Gabarito letra A. O candidato ele tem que conhecer a sintaxe das funções. Soma C e média C é intervalo, critério, intervalo da soma. Então, ele vai procurar na coluna B por enfermidade e vai somar a coluna C para calcular a média. Entendi. Vamos para a próxima. Um usuário recebeu a tarefa de enviar um correio eletrônico por meio do Gmail, em sua configuração padrão, um arquivo contendo uma prova a ser impressa, que seria aplicada a uma determinada turma da escola no dia seguinte. Para enviar e-mail em um momento futuro, isso já aconteceu comigo também. Já teve situação que eu tinha um período para mandar e-mail. Só que eu, ansioso, não fiquei com medo de esquecer e tudo. O que eu fiz? Eu programei o envio. Gabarito, letra E. No Gmail, nem todo mundo conhece essa funcionalidade. Entrei aqui no meu Gmail, vou escrever uma mensagem. Eu posso colocar um destinatário qualquer. Vou colocar aqui o assunto. E na hora de enviar, ao invés de clicar no botão enviar, eu vou clicar aqui do lado. Programar envio. Aqui eu posso escolher quando que eu vou enviar. Posso escolher uma data qualquer. Uma data, um horário. E aí eu programo o envio. Ah, vou programar para enviar amanhã. Ou enviar daqui a 5 minutos. Aí a mensagem vai ficar aqui, ó, programados. Ela está aqui. Daqui a 5 minutos ela vai sair da minha caixa postal, ela vai ser enviada. Isso também é bem legal, né? Há situações onde, por exemplo, prevalece a ordem de inscrição, a ordem, o horário do envio do e-mail. Então, é possível você programar e deixar já. Não precisa nem estar com o computador ligado. Você já programou o seu servidor para enviar aquela mensagem. Isso tudo está na nuvem. Legal. Então, gabarito letra E. Programar envio. Ok? As alternativas aí eram muito parecidas, né? Que poderia levar ao erro. Vamos para a próxima. E agora? Tem-se a seguinte imagem do Outlook 2016 sua configuração original a partir de um computador de um delegado de polícia. Sem que esse delegado tenha feito nenhuma movimentação de mensagens entre pastas, assinale a alternativa que indica quantas mensagens o delegado preparou, clicou em enviar, mas que ainda não foram transmitidas porque ele deve estar offline, deve estar sem internet. Então as mensagens não foram transmitidas. Elas estão na caixa de saída. A caixa de saída é aquela caixa transitória. O número que aparece do lado é o número de mensagens, no caso que não foram transmitidas. Ou seja, o gabarito é letra E. Aqui o 5 do lado de rascunho são 5 inacabadas. Legal. E essa numeração é a quantidade de não lidas.
É possível que haja muito mais e-mail na caixa de entrada. Essas são em negrito, são as não lidas. Ok? Gabarito, então, letra E. E vamos para a próxima. No Microsoft Word 2016, sua configuração padrão, assinale a alternativa que indica quais páginas serão impressas no documento de 10 páginas quando o usuário preenche conteúdo de 1-10. Pessoal, 1-10, o hífen é um até, a vírgula é um e. Então, quando ele coloca 1-10, é de 1 a 10. Letra B de bravo. Se ele colocasse assim, ó, de 5 tracinho, seria da 5 a 10. Por quê? Da 5 até o final. Se ele colocar tracinho 5, é até a 5. Ok? Se ele colocasse 5,10, aí imprimir só 5 e a 10. Entendi. Gabarito letra B de bravo. Fácil a questão. E agora? Usando o sistema operacional Windows 10 e sua configuração padrão, um delegado de polícia precisa encontrar um arquivo chamado casos. Ele sabe que o arquivo está dentro da estrutura de pastas, mas não sabe exatamente em qual pasta o arquivo está gravado. Para localizar esse arquivo em todas as pastas da imagem, ele deve buscar a maior hierarquia. Os níveis hierárquicos, eles são definidos pela indentação. Vocês conseguem observar que algumas pastas estão um pouquinho alinhadas mais à direita? Por exemplo, essas duas pastas aqui, elas estão dentro dessa. Essas duas aqui estão dentro dessa. É como se fosse uma árvore. São galhos. Essas duas aqui, ó, estão dentro dessa. E essa está dentro dessa. Então, se ele quiser procurar em todas, ele vai procurar na pasta temp. Né? Porque aqui é o início dessa ramificação. Se ele excluir, por exemplo, a pasta temp, ele exclui tudo que está dentro. Então, para que ele possa pesquisar em tudo, ele vai pesquisar na pasta temp. Todas essas pastas são subpastas de temp, direto ou indiretamente, né? Temp vai ter duas diretamente, cada uma delas, ó, tem as suas subpastas. Legal. E essa setinha para baixo está dizendo que a ramificação está expansível, já está expandida. Se a seta tivesse para o lado, é que tem pastas dentro. Quando não tem seta, é que não tem pastas dentro. Se tivesse uma seta aqui, por exemplo, significaria que teria outra pasta aqui dentro. Legal. E agora? Tem seu navegador Google Chrome 115 e sua configuração padrão com a página principal do site do TJ São Paulo aberto em uma aba. O botão voltar está inativo. Então, aquela é a homepage do navegador. Ele entrou no navegador e já carregou aquela página. Esse foi o primeiro site aberto nessa aba. No site existe um link para a página institucional, onde o usuário clicou com o botão principal do mouse para abrir essa página em uma nova aba, mantendo assim o botão voltar inativo. Para que ele pudesse criar uma nova aba, ele teria que clicar no Ctrl, junto com o link. Então o gabarito aqui é o que? Letra E. Para que a gente possa criar novas abas, eu estou trabalhando aqui, não queria fechar essa aba. Eu queria clicar no link, mas não queria fechar essa aba. É possível? É possível. Se tiver algum link aqui, eu posso pressionar Ctrl, que aí eu consigo abrir a outra página em uma outra guiazinha, em uma outra aba. Ok? Ó, vou apertar Ctrl, vou clicar. Ele abriu uma outra aba. Se eu não apertasse o Ctrl, essa página ia virar outra. Entendi. Então, a ideia é essa, né? Quando você tem um link, se você pressionar Ctrl, ele cria uma nova aba.
em qualquer navegador. Gabarito letra E. E vamos que vamos. Tem-se os arquivos e seus status do OneDrive exibidos no explorador de arquivos do Microsoft Windows 10, todos em sua configuração original. Assinale a alternativa com os itens em que o Windows não precisará fazer o download quando o usuário der um duplo clique com o botão principal do mouse. Aqui, pessoal, são os status do OneDrive. Sempre que tiver com a nuvenzinha, é que esse arquivo só estará disponível se você estiver online, porque ele vai ter que fazer o download do arquivo. Quando esse arquivo está preenchido com esse visto, assim, esse ícone, significa que ele vai sempre manter na máquina e na nuvem. Sempre manter na máquina e na nuvem. Esse daqui está somente na nuvem. E esse daqui? Esse aqui era uma nuvenzinha que alguém deu um duplo clique e ele foi baixado para a máquina. Mas aí ele fica papo de 30 dias. Se você não abrir esse arquivo novamente, ele daqui a pouco volta a ficar somente na nuvem. Por um período. Exemplo, 30 dias. Então, assinale a alternativa com os itens que o Windows não precisará fazer o download. Ele não precisa fazer o download do primeiro e do último. Por quê? Ainda que temporariamente esse arquivo está na máquina. Já o controle.xlsx, esse está somente na nuvem. Então vai ser foto.jpg e projetos.zip. Gabarito letra D. Ok? Legal, vamos para a próxima? Vamos. Usando o Microsoft Excel 365 em sua configuração padrão, horroroso, péssimo, horripilante, não é nome de função. Gabarito letra A. Essa questão eu faria sem ler o enunciado. Agora, por que a resposta é letra A? Sempre que a gente quer fazer referência a uma célula de outra planilha, a gente vai ter o nome da planilha, exclamação, o endereço da célula. Então ele quer a célula 5 de uma planilha chamada dados. Não, ele está na célula 5 da planilha dados. Mas ele quer que apresente o conteúdo da célula 1 da planilha cidades. Então ele colocou lá cidades, exclamação A1. A exclamação é usada para fazer referência a uma célula de outra planilha. Ok? Se eu quisesse fazer referência a um arquivo, um outro arquivo, eu teria que colocar o nome do arquivo. Aí sim, o nome da planilha e o endereço da célula. E agora? Agora é outra questãozinha daquela que você tem que se ligar que os botões são de quê? Liga e desliga, liga e desliga. Então vamos ver. Usando o Word 365 em sua configuração padrão, tem esse documento com uma palavra digitada, com uma certa formatação aplicada. Ao final dessa palavra, o usuário clicou nos ícones negrito, sublinhado e itálico. Pressionou o espaço e digitou São Paulo. Então, ele clicou nesses três botões e digitou São Paulo. O que aconteceu? São Paulo ficou em negrito, São Paulo ficou em itálico. Mas não ficou sublinhado. Por que não ficou sublinhado? Porque ele deve ter aqui ele ligou, aqui ele ligou, mas aqui ele desligou. Ele desligou o sublinhado que existia aqui. A primeira palavra está propositalmente escondida. Assinale a alternativa com a formatação da primeira palavra. A primeira palavra estava o quê? Ela não está em negrito e nem em itálico, porque esses foram ligados. Ela estava sublinhada. Correto? Assinale a alternativa com a formatação da primeira palavra. Negrito, sublinhado e itálico. Ué,
ele está dizendo aqui que ficou formatada apenas como itálico. Então, embora visualmente isso pareça que está em negrito, eu vou seguir o que está escrito. O negrito também está desligado. Aqui, eu vou ser muito franco. Os meus olhos me enganariam. A impressão que dá é que São Paulo está em negrito. Mas ele está dizendo aqui, ó, ficou formatado apenas como itálico. Logo, quando ele pressionou o negrito, ele desligou. Quando ele pressionou o sublinhado, ele desligou. E manteve apenas o itálico. Só o itálico é que ficou on. Então significa que antes a palavra estava o quê? Em negrito e sublinhado. Letra C de Charlie. Professor, mas não dá para entrar com recurso? Vale o que está escrito. Ó. Ficou formatada apenas como itálico. Então, isso aqui está apenas em itálico. Ele clicou em 3 botões, só ficou em itálico. Então, é porque ele desligou o negrito, desligou o sublinhado e ligou o itálico. Gabarito, letra C. Legal. Vamos para a próxima. Tem-se o seguinte documento criado no Word 2016, sua configuração padrão, com uma tabela de uma linha, uma coluna, com texto formatado em negrito e itálico. Aqui está em negrito e itálico. Com o cursor após a palavra São Paulo, ao pressionar Tab, uma nova linha é criada. Para que o texto a ser digitado na segunda linha esteja formatado com sublinhado apenas, ele vai ter que clicar no negrito para desligar o negrito. Vai ter que clicar no itálico para desligar o itálico. Vai ter que clicar no sublinhado para ligar o sublinhado. Então, ele vai desligar e vai ligar. Ele vai precisar clicar uma vez no sublinhado, uma vez no negrito e uma vez no itálico. Letra A de alvo. Ou apenas, está errado aí nas alternativas B, C. Quando ele clica 2 vezes, ele não faz nada, né, gente? Ele não muda nada. Legal. Gabarito, então, letra A. E agora? No Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, um usuário criou um atalho da área de trabalho para o local C2 / notas.txt. Ele criou um atalho para esse arquivo. Ao apagar, se ele apagar o atalho, o arquivo continua inalterado. Então, se ele apagar o atalho, a pasta ctemp e o arquivo notas não serão apagados. Gabarito letra A. Se você apagar o arquivo, ele não vai apagar o atalho. O atalho vai parar de funcionar, obviamente, mas ele não será apagado. Se você apagar o atalho, o arquivo notas não será apagado. Se você apagar a pasta temp, ele não vai mexer no atalho. Ok? Por isso, gabarito letra A. O atalho é um arquivo que serve como link. O atalho é um link para um arquivo, ou para uma pasta, ou para uma página. Um atalho é um link. Se você apagar o arquivo, o link vai ficar quebrado, não vai abrir. Se você apagar o atalho, o arquivo continua na origem. Legal. Sobre conceitos de URL, isso também cai na prova de vocês. Assinale a alternativa com o número da porta padrão para o HTTPS. Gente, véspera de prova. Nós temos uma dúzia de protocolos. Vai decorar todos? Não. Vai decorar só o HTTP e o HTTPS. Então, tomara que caia amanhã. Tomara? Tomara. Se cair o HTTP, a porta é 80. A porta do HTTP é 80. Né? Lembra da década de 80, de alguma forma? HTTP, porta 80. E o HTTPS? Porta 443. Legal? 443. Então, HTTPS 443, a questão de decoreba. Professor, eu queria entender isso. Ah, meu filho, véspera de prova você não vai entender nada, você vai decorar. As únicas relevantes aí seriam HTTPS, HTTP e FTP. Mas o FTP, a tendência dele ser cobrado é menor. Né? A probabilidade maior está relacionada a protocolos de correio eletrônico.
e páginas web. Então, 80, 443. E se caiu o SMTP, você marca 25. Ok? Tá bom. Não adianta eu colocar um monte que você não vai lembrar amanhã. Então, deixa só essas 3. Em qualquer coisa, trabalha a exclusão. Essas 3 aí você já conhece. Vamos para a próxima? Vamos embora. Um assistente social preparou por meio do Excel em sua configuração original uma planilha para contabilizar as intervenções realizadas por ano, conforme a imagem a seguir. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula aplicada na célula B6, que corresponde ao valor exibido na imagem. O que é esse 72 aí, gente? Vamos pegar aqui, ó, média de B2 e B6. Gente, ele escreveu a fórmula na célula B6. Então, nunca poderá ter referência à célula que ele está. Se ele escreveu na célula B6, ele não pode referenciar B6, que vai dar uma referência circular. Então, a A e a B estão erradas. Quando ele coloca essa soma, fica sendo a média de um único número. Então, aqui seria 140 com 76, vai dar 216. Ele só vai fazer a soma. Agora, 72 é a média de B2 e B4 ou é a média dos três? Aí você tem que fazer, né? 80 mais 60 mais 76 dividido por 3. 140 vai dar 216 dividido por 3 vai dar 72. Então, é a média dos três, gabarito letra E. Na letra D, ele faria apenas 80 mais 76 dividido por 2, que ia dar 156, que ia dar 78. Então, a letra E dá 78. A letra D, perdão, a letra D dá 78. A letra E dá 72. Ok? Legal. E agora? Um usuário acessou a pasta área de trabalho por meio do explorador de arquivos do Windows 10, ambos em sua configuração padrão. Em seguida, clicou com o botão principal do mouse no nome de uma pasta chamada teste, levando a exibição vista na imagem a seguir. Aqui a gente tem o botão voltar, o botão avançar, o botão nível acima. Aqui a gente tem um caminho. Caminho é downloads, teste. A partir daí, ao acionar o ícone marcado com um círculo na imagem, o ícone marcado é o voltar. Um usuário acessou a pasta área de trabalho por meio do explorador de arquivos. Em seguida, clicou com o botão principal do mouse em uma pasta chamada teste. Quando ele voltar, ele vai voltar para a área de trabalho, que é onde ele estava. Então, o arquivo não será movido, não. O arquivo não será nem movido nem copiado. Ele é que vai visualizar a área de trabalho. Gabarito letra D. Ele voltará para onde ele estava. A ideia da seta para a esquerda é voltar. Ele vai voltar para onde ele estava. Tem gente que podia ter pensado na pasta download porque ele está no teste. A anterior é download. Mas para ir para a anterior, ele teria que ter clicado nessa seta para cima. Aí ele iria para um nível acima, que é a pasta download. Ok? Esse voltar aqui vai para onde você estava. E o avançar é o contrário do voltar, né? Se você voltar, você consegue avançar. Se o avançar estiver desabilitado, é porque você não voltou. Entendi. Gabarito, então, letra D. E agora a gente tem mais uma função aninhada. Tem que ficar esperto. O examinador, ele não é teu amigo. Você tem que fazer sempre o quê? A mais interna. Então, isso aqui ó, é como se fosse retornar um valor, x. O número 1, com a função maior, que é o primeiro maior de A1 até C4. O maior de todos é o 15. Então, esse x é igual a 15. Logo, ele vai fazer o mínimo
de 15. Só que 15 é apenas um número. Então, o mínimo de um único número é ele mesmo. Não adiantou nada ele colocar essa função mínima aí, foi só para dificultar. Gabarito, letra D de delta. Isso na prova derruba. O maior de A1 até C4, ponto vírgula 1. Ele quer o primeiro maior de A1 até C4. Dá 15. Aí é o mínimo de 15. O mínimo de 15 é 15. Só tem um. Se eu tivesse 2 ou mais, ele compararia. Só tem um. Legal. Considere a seguinte planilha criada no Excel em sua configuração original. Ao digitar na célula 9 a função igual a conte.num a 1, 2 pontos a 8, ponto vírgula 2, ponto vírgula 0, ponto vírgula 10. Eu só tenho como fazer essa questão se eu vir a planilha. Que droga. Tá faltando a planilha. Tá faltando a planilha. Então, eu vou inventar aqui para a gente não ficar sem resposta, beleza? Inventar? Eu vou inventar. Aqui eu tenho 3 números. Aqui eu tenho 3 números. O número 2, o número 0 e o número 10. Então, de A1 até A8, para que a resposta seja 11, eu tenho que ter uma tabela com 3 números. Com 8 números. Não pode ser letra. Ele vai contar números. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, conte.num de A1 até A8, eu tenho 8. O número 2 é 1, o número 0 é outro, o número 10 é outro. Aí ele vai contar mais 1, 9, mais 1, 10, mais 1, 11. Gabarito letra C. Ok? Então, para não pular a questão, eu acabei de desenhar uma tabela que torna a questão verdadeira. Legal. Conte num, conta se for número. Sim. E aí tu vai contar esse, vai contar esse, vai contar esse. E vai contar os que estiverem dentro desse intervalo. Então, 8, 9, 10, 11. Letra C. E agora? Tem-se uma tabela de 2 linhas e 2 colunas criadas no Word 2016 em sua configuração padrão. Com o cursor do mouse na primeira célula da tabela, 2 linhas e 2 colunas. Com o cursor do mouse na primeira célula da tabela, o usuário pressionou o Tab 4 vezes. O Tab vai fazer o quê? Vai passar para a próxima célula e vai criar linhas na tabela. Então, a primeira vez que ele clicou, veio para cá. A segunda vez que ele clicou, veio para cá. A terceira vez que ele clicou, veio para cá. Quando ele clicar de novo, ele vai criar mais uma linha com 2 colunas e vai colocar o cursor aqui. Aqui seria a quarta vez. Então, a planilha passou a ter 3 linhas e 2 colunas. Gabarito, letra C de Charlie. Legal. E agora, pessoal, a gente vai para a nossa última questão dessa revisão de véspera. Em um documento em branco criado no Word 2016, sua configuração padrão, tamanho de página A4, fonte Arial, tamanho 12, orientação de página retrato, espaçamento de linha 1, um usuário digitou uma linha e pressionou Ctrl Enter. Digitou uma linha e pressionou Ctrl Enter. O que é o Ctrl Enter? É quebra de página. O que aconteceu? Ele foi para a segunda página. Depois digitou outra linha, pressionou 6 vezes o Enter. Ainda está dentro da página, né? Uma página costuma ter umas 30 linhas. Finalmente digitou mais uma linha e mais uma vez pressionou Ctrl Enter. Aí ele foi para a terceira página. Assinale a alternativa que indica onde está o cursor do mouse, no início da terceira página. Letra D de delta. Então, o Enter, ele vai mudar de linha, vai criar parágrafos novos. E o Ctrl Enter é a quebra de página. Independente de onde estiver, ele vai te deslocar para uma página nova. Então, gabarito aí, letra D de delta. Galera, com isso, a gente vai fechando a nossa revisão de véspera para o concurso da Câmara Municipal de Campinas.
Espero que vocês tenham gostado. Fizemos muitas questões recentes da Banca Bunesp. Agora é hora de ter confiança, né? É hora de ficar tranquilo, administrar o nervosismo, a ansiedade, para chegar lá na hora da prova com muita atenção e arrebentar. Desejo uma excelente prova, uma boa sorte para todos vocês, né? Tomem aquelas medidas preventivas, chega mais cedo, leva uma barrinha de chocolate, né? Fica atento aí para não perder a hora. E qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo, pode ser pelo Instagram. Quanto mais perto da prova, pintou a dúvida, manda no Instagram, eu tento responder com maior brevidade. Beleza? Se for uma coisa mais complexa, coloca no fórum. E depois da prova, eu e toda a equipe de estratégia vamos estar aí dedicados para verificar a possibilidade de recursos, enfim. Galera, grande abraço para todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!